Então, 5 nãos que você não pode de jeito nenhum fazer para você não errar de jeito nenhum nesse bolo letra, tá? Vamos lá. Eu vou escrever aqui para vocês, para ficar mais fácil. O primeiro não é não usar qualquer massa. Por que você não pode usar qualquer massa para fazer esse bolo? Porque eu fiz vários testes com vários tipos de massa. Então essa massa não pode ser esfarelenta, não pode ser uma massa pesada, tá? Ela precisa ser uma massa leve, tá? Então eu cheguei nesse ponto que não pode ser qualquer massa para você fazer esse bolo, certo? Segundo, o segundo não que você não pode errar de jeito nenhum. Não assar a massa inteira. Porque geralmente quando a gente vai fazer bolo e vai rechear, a gente corta no meio e já recheia ali, né? Para esse tipo de bolo aqui não funciona. Aquela parte do meio do bolo ela é mais molinha. Então, se a gente coloca a primeira camada de massa, faz ali a nossa cinta de contenção e coloca a outra parte em cima, não funciona. O teu bolo vai entortar inteirinho. Então, não assar a massa inteira. O terceiro não, que você não pode errar. Você não pode errar de jeito nenhum o ponto do chantininho e o ponto do recheio. Por que eu falo isso para você? Se você deixar esse ponto do chantininho seu mole demais, você hidratar demais, ele não vai dar estrutura para você colocar a parte de cima. E o recheio é a mesma coisa, tá? Isso daqui faz parte da estrutura do bolo, gente. Então, não pode errar no ponto do chantininho e não pode errar no ponto do recheio. Eles precisam ter estrutura para suportar, tá bom? O quarto não... Não cortar o bolo sem molde, tá? E aí você pode me perguntar, por que eu não posso cortar o bolo sem molde? Será que eu não posso desenhar a mão livre aqui mesmo, ou fazer o desenho da letra e já cortar? Não, você precisa ter um padrão de molde para você fazer. Você não precisa ter uma assadeira de molde já pronto, você não precisa ter um molde de alumínio, um molde de plástico, um molde de PVC. Você não, com uma folha de sulfite você já consegue fazer esse trabalho do molde. Porém, esse molde teu tem que ter um padrão e eu vou te mostrar isso daqui a pouco. E o último aqui, e muito importante, não recusar pedidos. E por que eu te falo isso? Para você aumentar o seu faturamento e com esse tipo de bolo que eu tô te mostrando agora, você vai conseguir atender aquela cliente sua que pede pedido, que pede bolo de última hora. Por que eu te falo isso? Esse tipo de bolo você pode montar ele no mesmo dia. E se você se programar, você pode deixar a massa pronta e aí quando seu cliente pedir, você só prepara o recheio e já entrega para ele muito rápido. Então você tem aí na mão
um bolo personalizado, que só você vai ter. Eu acredito que na maioria das cidades aí você não vai encontrar fácil outras pessoas fazendo esse estilo de bolo, ainda mais um bolo de aniversário molhadinho. E aí você pode entregar esse bolo para sua cliente que pede bolo de última hora. Então você não vai deixar essa cliente sua ir para concorrência mais, porque uma vez que essa sua cliente foi para concorrente, pode ser que ela não volte. Vai que ela gosta do bolo da cliente lá da sua concorrente que ela pediu. E tem um detalhe, ela vai ficar grata a essa confeiteira que fez o bolo para ela, porque atendeu ela de última hora, né? Ela precisou do bolo, a moça atendeu, nossa, vamos pedir dela de novo, né? Ela foi tão boazinha, ela fez o bolo pra gente de última hora. E, gente, sempre acontece. Então, assim, não é que a pessoa esqueceu do aniversário, né, e tudo mais, pediu em cima da hora. Às vezes tinha programado alguma outra coisa, ia sair, ou não ia fazer aniversário mais, resolveram fazer. Sempre acontece. Ser confeiteira, você sabe muito bem disso, que sempre aparece aquela cliente: pode fazer um bolo para mim hoje? E aí, com esse estilo de bolo, você pode oferecer bolo letra, bolo número, bolo redondo, bolo quadrado, bolo em formato de coração ou qualquer outro formato. A criatividade, ó, é o limite com esse tipo de bolo, você vai ver só. Bom, então aqui eu te mostrei os 5 nãos que você não pode errar de jeito nenhum para fazer o bolo letra, tá?